Você sabia que tem um motorista de aplicativo em São Paulo que roda com o mesmo Corolla há 11 anos, já bateu 600 mil quilômetros no mesmo motor e ainda assim gasta 25% menos combustível que os colegas que dirigem carros idênticos na mesma cidade, no mesmo trânsito infernal da Marginal Pinheiros? Eu também queria saber o segredo, e quando ele me contou, eu entendi que o problema nunca foi o carro, o problema é você. Trabalho há quase 2 décadas analisando veículos, desmontando motores, lendo laudo de inspeção e ouvindo o motorista reclamar que o carro bebe muito. Onix, HB20, Polo, Corolla, Compass, Tracker, Hilux, não importa a marca, não importa o ano. O que eu vi repetir em todos eles foi a mesma coisa. O motor não é o culpado, o motorista é. E o pior? Você está desperdiçando dinheiro toda vez que abastece sem nem perceber. A gasolina no Brasil já passou de R$ 6,00 o litro em boa parte do país, chegando a mais de R$ 6,50 em algumas regiões. O motorista comum que roda 20 mil quilômetros por ano com um Onix ou um HB20 gasta entre R$ 7 e R$ 10 mil só em combustível. Estudos do Departamento de Energia dos Estados Unidos mostram que até 30% desse valor pode ser economizado sem mexer no motor, sem ir à oficina, sem trocar nada. São literalmente R$ 2 a R$ 3 mil por ano que você está deixando escapar pelo escapamento por causa de 7 hábitos que você provavelmente tem sem saber. Neste vídeo, eu vou te mostrar os 7 hábitos que fazem qualquer carro, do mais humilde HB20 ao mais imponente Compass, consumir até 30% a menos de combustível, sem gastar um centavo. Número 7. O arranque a frio que está destruindo seu bolso. Vou te fazer uma pergunta rápida. Quando você liga o carro de manhã, o que você faz? Se você respondeu, já saio logo, ou deixo esquentando uns minutinhos parado, parabéns, você está errando dos dois lados. E nos dois casos, você está pagando por isso. Veja o que acontece lá dentro quando você dá a partida com o motor frio. O óleo está espesso, como uma vitamina de banana esquecida na geladeira desde ontem. A injeção eletrônica detecta isso e joga entre 20% e 30% a mais de combustível no motor para compensar a temperatura baixa. É como um motor acordando de ressaca, ele precisa de mais para funcionar. Se você acelera na saída, esse consumo extra dura mais tempo, porque o motor demora mais para atingir a temperatura ideal. Se você fica parado, esquentando por 5 ou 10 minutos, você está literalmente queimando gasolina para ir a lugar nenhum. É dinheiro virando fumaça enquanto você toma café. A solução é simples, mas específica. Liga o carro, espera 30 segundos, só 30, e começa a dirigir devagar pelos primeiros 3 a 5 quilômetros. É o movimento suave que aquece o motor mais rápido, não ficar parado no neutro olhando para o nada. Sabe quanto combustível um carro de motor 1.0 desperdiça parado, esquentando por 10 minutos todo dia? Em um ano, são mais de 70 litros de gasolina jogados fora, sem sair do lugar. No preço de hoje, isso dá mais de R$ 450 evaporando na sua garagem por ano. Todo santo ano. 30 segundos parado, 5 quilômetros devagar. Depois disso, o motor está na temperatura certa e você dirige normal. Ei, amigo, aproveita e me fala aqui nos comentários de qual cidade e estado você é. E me conta também, qual posto você costuma abastecer? Qual carro você tem e quanto ele faz por litro, na cidade e na estrada? Tenho curiosidade para ver a diferença de consumo entre as regiões do Brasil, porque isso varia mais do que você imagina. Número 6. A pressão do pneu que todo mundo acha que está certa e não está. Aqui vai uma estatística que vai te deixar com raiva. Mais de 80% dos motoristas brasileiros andam com pelo menos um pneu calibrado errado. Não por desleixo, mas porque o próprio carro os engana. Sabe aquela luzinha de pneu no painel, o famoso sensor TPMS? Ela só acende quando o pneu já perdeu 25% da pressão recomendada. Ou seja, se o seu pneu deveria estar em 32 PSI, a luz só aparece quando ele já está em 24 PSI. Você acha que está tudo bem, o painel concorda, e os dois estão errados, e o estrago silencioso já está acontecendo. O Departamento de Energia dos Estados Unidos comprovou: para cada 1 PSI a menos nos 4 pneus, o consumo sobe 0,2%. Parece pouco? Quando o sensor finalmente resolve te avisar, você já perdeu 1,6% de eficiência. Em um ano rodando assim, são mais de 50 litros de gasolina que você pagou para não andar nenhum quilômetro a mais.
No preço atual, isso passa de R$ 300 no lixo só porque você confiou numa luzinha que foi programada para mentir para você. E tem mais um detalhe que ninguém te conta. O número gravado na lateral do pneu não é a pressão recomendada, é a pressão máxima. O número certo está na etiqueta colada no batente da porta do motorista. Aquele adesivo pequenininho que você nunca leu na vida. Calibre os pneus com o carro frio, uma vez por mês, com o número da porta, não o da lateral do pneu e não o que o frentista chuta de cabeça. Número 5. O filtro de ar que está sufocando seu motor em silêncio. 3 meses atrás, um motorista chegou para mim reclamando que o Polo dele estava bebendo mais do que antes. O carro ligava normal, sem barulho estranho, sem luz acesa no painel, câmbio perfeito. Nada de errado na aparência. Abri o capô, o filtro de ar era preto. Não escuro, preto, resíduo e sujeira acumulada. Quando perguntei quando tinha sido trocado pela última vez, o cara me olhou com aquela cara de quem nunca nem soube que esse filtro existia. O carro tinha 70 mil quilômetros rodados. Veja o que acontece por dentro quando o filtro está entupido assim. A central eletrônica do motor lê o fluxo de ar que entra e ajusta a quantidade de combustível injetado. Quando o filtro está obstruído, entra menos ar do que deveria. O sistema compensa, jogando mais gasolina para manter a mistura certa. O resultado? O motor gasta mais combustível para entregar a mesma força de sempre. E ainda trabalha mais para puxar o ar através daquele filtro entulhado, o que aumenta ainda mais o consumo. Sabe quanto custa um filtro de ar novo? Entre 30 e 120 reais, dependendo do modelo. A troca leva 5 minutos e não precisa de ferramenta nenhuma. A melhora no consumo documentada em motores com restrição de ar severa chega a 10% segundo a própria EPA. No caso do Polo, depois da troca, o consumo caiu quase 2 litros a cada 100 km. Em um ano de uso, esse filtro sujo estava custando mais de R$ 1.500 em gasolina desnecessária, por uma peça de menos de R$ 100 que qualquer um troca em casa. Se você não sabe quando trocou o filtro de ar do seu carro pela última vez, já passou da hora. Inclusive, se você estiver precisando de algum produto ou acessório para o seu carro, você pode comprar com cupom de desconto e de forma segura, clicando nos produtos logo abaixo do título deste vídeo, no início da descrição. E se estiver precisando de algum produto em específico que não tenha achado, é só deixar nos comentários que eu te mando o link. Número 4. A técnica que os melhores motoristas do mundo usam e você nunca aprendeu. Existe uma diferença enorme entre o motorista que gasta R$ 600 a mais por mês em gasolina e o que gasta R$ 600 a menos. Essa diferença não está no carro, está nos olhos. Pesquisadores do MIT mediram o impacto do estilo de direção no consumo de combustível, e o resultado foi devastador para quem dirige no estilo brasileiro raça. Aceleração brusca, freada em cima da hora, troca de faixa constante como se o trânsito fosse um videogame. Esse comportamento aumenta o consumo entre 15% e 40%, dependendo do tipo de tráfego. É como jogar dinheiro pela janela enquanto fecha o outro carro. A técnica se chama antecipação ativa e funciona assim. Quando você enxerga um sinal vermelho a 200 metros de distância, você não espera chegar perto para frear. Você tira o pé do acelerador naquele momento e deixa o carro chegar até lá por inércia. E aqui está o detalhe que a maioria não sabe. Nos carros modernos com injeção eletrônica, Onix, HB20, Polo, Corolla, qualquer um, quando você tira o pé do acelerador em velocidade de cruzeiro, o sistema corta ou reduz drasticamente a injeção de combustível. O carro continua se movendo sem queimar quase nada. Você literalmente está viajando de graça por alguns segundos. O mesmo princípio vale para curvas, descidas e qualquer situação onde você já consegue ver o trânsito travando na sua frente. Um motorista que aplica antecipação ativa de forma consistente reduz o consumo entre 10% e 20%, sem mexer em absolutamente nada no carro. No Brasil, isso é ainda mais valioso porque nosso trânsito é uma novela mexicana, cheio de paradas dramáticas, reviravoltas inesperadas e personagens que não avisam quando vão frear. Número 3. O ar-condicionado está te enganando e você deixa. Sabe aquela discussão clássica dentro do carro no meio do verão brasileiro? Apaga o ar que gasta gasolina, abre a janela? Pois é, todo mundo tem uma opinião, e quase todo mundo está errado na metade do tempo.
O Departamento de Energia dos Estados Unidos mediu o impacto do ar-condicionado versus janelas abertas em diferentes velocidades, e o resultado contraria o que a maioria acredita. Em velocidades abaixo de 60 km por hora, ou seja, no trânsito da sua cidade, no engarrafamento da hora do almoço, no vai e para do centro, abrir as janelas e desligar o ar realmente economiza combustível. O compressor do AC adiciona carga ao motor e, em baixa velocidade, essa carga pesa mais do que a resistência do vento. Mas em velocidades acima de 80 km por hora, numa rodovia, numa estrada, num trecho mais livre, a equação se inverte completamente. Com as janelas abertas, o carro vira um paraquedas. A resistência aerodinâmica passa a consumir mais combustível do que o próprio ar-condicionado ligado. Ou seja, você apagou o AC, abriu a janela, achou que estava economizando e, na verdade, estava gastando mais. Em sedãs compactos como Corolla, Cruze ou Civic, rodando em velocidade de estrada, o AC ligado consome menos do que as janelas abertas. Isso não é achismo, é física. E tem um botão que quase ninguém usa e que pode te economizar entre 3% e 5% de combustível em cada viagem longa: o botão de recirculação de ar. Sabe aquele símbolo de seta circular que fica no painel do AC? Quando você não ativa ele, o sistema fica puxando o ar quente de fora e gastando mais energia para resfriar continuamente. Com a recirculação ativada, ele resfria o ar que já está dentro do carro, que já está mais frio, e trabalha muito menos. A regra é simples: trânsito lento, janela aberta. Estrada ou velocidade constante, AC ligado com recirculação ativada. Simples assim. Ninguém te contou isso, agora você sabe. Número 2. O óleo que está aumentando seu consumo sem fazer barulho nenhum. Esse é o hábito que mais gera resistência quando eu explico para o pessoal, porque vai contra tudo que a maioria aprendeu na vida sobre manutenção de carro. A viscosidade do óleo afeta diretamente o quanto seu carro gasta de combustível. Óleo mais grosso cria mais atrito entre as peças do motor. O motor precisa trabalhar mais para vencer esse atrito. E para trabalhar mais, ele queima mais gasolina. Simples assim. No Brasil, por cultura de oficina ou por recomendação de mecânico que nunca leu o manual do carro, muita gente ainda usa óleo 5W30 ou até 10W30 em motores que o fabricante especificou claramente para rodar com 0W20 sintético. A diferença no consumo entre essas viscosidades, medida em condições controladas pela indústria automotiva, chega a 2,4%. No motorista que roda 20 mil km por ano, isso representa entre 40 e 60 litros de gasolina desperdiçados anualmente só por usar o óleo errado. E o número certo não está no que o mecânico te fala. Não está no panfleto da loja de peças. Está tampado em cima do motor, literalmente na tampa de abastecimento de óleo. Se estiver escrito 0W20, use 0W20 sintético. Se estiver escrito 5W20, use exatamente isso. Trocar para o óleo correto não danifica nada. Pelo contrário, óleo mais fino circula mais rápido nos primeiros segundos após a partida, justamente quando acontece 80% do desgaste interno do motor. Número 1. O hábito no posto que está destruindo sua bomba e seu bolso ao mesmo tempo. Chegamos ao número 1, o favorito do motorista de aplicativo que me inspirou no começo desse vídeo. O hábito que parece detalhe, mas que separa quem cuida do carro de quem só reza para não quebrar no meio da rodovia. Quase todo motorista faz uma dessas duas coisas com o tanque. Ou deixa chegar na reserva antes de abastecer, ou enche até transbordar, dá mais 2 jatos depois que a bomba travou e acha que fez um favor ao carro. Os dois estão errados, e o segundo é mais grave do que você imagina. A bomba de combustível do seu carro fica dentro do tanque, submersa na gasolina. Ela usa o próprio combustível para se resfriar e se lubrificar. Quando você anda constantemente na reserva, a bomba fica exposta ao calor, trabalhando a seco. O desgaste acelera. Motoristas que vivem no vermelho do combustível têm uma vida útil da bomba entre 30% e 40% menor do que quem mantém o tanque entre 1/4 e 3/4. Uma bomba nova num Onix, HB20 ou Corolla sai entre R$ 600 e R$ 1.800 fora a mão de obra. Tudo isso por não querer parar no posto um pouco antes. Mas o erro de encher demais tem uma consequência que quase ninguém conhece. Os tanques modernos têm um sistema chamado EVAP, controle de evaporação de combustível.
Ele captura os vapores de gasolina e tem uma válvula que precisa de espaço livre no tanque para funcionar. Quando você força a gasolina líquida depois que a bomba do posto travou, essa válvula satura. O sistema contamina. A central eletrônica registra um erro de emissões e acende aquela luz no painel que você vai ignorar por 3 semanas até resolver ir à oficina. O diagnóstico e reparo de um sistema EVAP contaminado pode custar entre R$ 800 e R$ 3.000, por causa de 2 jatos extras de gasolina que você nem precisava dar. A regra é direta. Abastece quando chegar em 1/4 do tanque. Para quando a bomba do posto travar pela primeira vez. Sem jato adicional, sem completar. Esse único hábito protege a bomba, protege o sistema EVAP e ainda reduz o peso do carro. Um tanque cheio num SUV como Compass ou Tracker pesa até 40 kg a mais que um tanque na metade. O Departamento de Energia dos Estados Unidos estima que cada 45 kg extras reduzem a eficiência do combustível em até 2%. Você está pagando para carregar peso que não precisa. Cada um desses 7 hábitos age sobre uma variável diferente do seu carro. A partida fria, a calibragem dos pneus, o filtro de ar, a antecipação no trânsito, o ar-condicionado, a viscosidade do óleo e o nível do tanque. Separados, cada um já faz diferença. Juntos, o impacto é acumulativo, e aí a conta fica séria. Economizar entre 20% e 30% de combustível não é promessa de propaganda de posto ou papo de vendedor de carro. É matemática documentada pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, confirmada pela EPA e comprovada por anos, vendo na prática motores que consomem o dobro do que deveriam, não por defeito, mas por hábito do motorista. O dinheiro que você economiza na gasolina não aparece na hora que você abastece. Ele aparece em cada quilômetro que você roda diferente, em cada vez que você antecipa o freio ao invés de pisar fundo, em cada partida que você não deixa o motor esquentando parado por 10 minutos, em cada tanque que você não enche até transbordar. São centavos que viram reais, reais que viram centenas, e centenas que no fim do ano podem pagar um IPVA, uma revisão ou simplesmente ficar no seu bolso ao invés de ir para o do posto. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com aquele amigo que vive reclamando que o carro bebe demais, mas continua fazendo tudo igual. Deixa o like, isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo esse tipo de conteúdo que a indústria preferia que você nunca descobrisse. Se inscreve também para não perder o próximo vídeo, onde eu vou mostrar mais formas de proteger seu carro e fazer ele durar muito mais do que a média, sem precisar gastar uma fortuna para isso.